Oi pessoal, meu nome é Letícia. Eu vou apresentar o artigo que tem como temática Pequenas Centrais Hidrelétricas na Amazônia, Potencial, Desafios e Sustentabilidade Energética. Os autores desse artigo são Gabriela Rosa Batista, Letícia Lima Cavalcante, Carolina Costa Ramos, Joelma Novaes, Orleane Caldas Gomes, Thalia Campos da Silva, Matheus Melo de Souza e Carlos Eduardo Aguiar de Souza Costa. Bom, um dos grandes desafios do século é garantir um futuro energético sustentável. E com o aumento do consumo de energia e o avanço tecnológico, consequentemente tem aumentado a pressão sobre os recursos naturais. E a energia renovável, ela vem justamente dessa lógica de aproveitar as fontes de energias naturais que se regeneram, como o sol, a água, o vento, e ela oferece uma certa vantagem em relação aos combustíveis fósseis, que são fonte de energia renovável e também são grandes emissores de gases de efeito estufa. E além desses desafios energéticos, é importante destacar o alinhamento desse tema com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a ODS 7, que ela trata do acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos, e também a ODS 13, que ela adota garantir medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos ambientais. Bom, e a região amazônica, ela abriga um maior estoque de carbono e também possui um alto potencial em energias renováveis, de fontes renováveis, né, como a solar, hidrelétrica, hidrocinética e biomassa. Mas essa exploração e esses grandes empreendimentos, ele deve ser bem pensado para evitar ali os impactos socioambientais, pois existem comunidades tradicionais que moram naquele lugar e muitas das vezes eles têm que ser deslocados, né? Então, o Brasil, ele ocupa a posição em destaque para a geração de energia hidrelétrica renovável com predominância na matriz hidrelétrica. E as usinas hidrelétricas, elas são consideradas, são classificadas de acordo com a sua capacidade instalada e também pela sua dimensão dos reservatórios. Essas são as duas características que diferenciam as usinas hidrelétricas das pequenas centrais hidrelétricas. E as PCHs, elas são pequenas usinas de até 30 megawatts, com os reservatórios inferior a 3 quilômetros cúbicos. E também a viabilidade desses empreendimentos, ele depende do fator hidrológico e climático, pois o regime dos rios ele é fortemente influenciado pelos fenômenos como o El Niño e Laninha. O El Niño, ele ali predomina as menores vazões e também os períodos de seca, enquanto o Laninha, eles são registradas maiores vazões e cheias mais intensas. E também tem mais um fator, que é o desmatamento. O desmatamento, ele ali reduz a infiltração da água no solo e que acaba que a água ela é fundamental para recarregar os aquíferos subterrâneos e também os lençóis freáticos. Partindo para a metodologia, a área de estudo, ela é especialmente no estado do Pará. O estado do Pará ele está situado na região amazônica, a região norte do Brasil, e ele é o segundo maior estado brasileiro em extensão. Os dados das estações pluviométricas trabalhadas, elas foram coletadas do banco de dados da Agência Nacional de Água via Hidroeb e foram selecionadas estações com séries históricas de no mínimo 30 anos e também contendo principalmente os anos mais recentes e com até pelo menos 6% de falha. E com base nos critérios foram analisadas 10 estações apresentadas aqui na tabela. Então, a etapa metodológica ela foi estruturada em 5 fases, voltadas para avaliar ali o potencial da região para as pequenas centrais hidrelétricas. A primeira etapa foi, como falei, ela foi realizada selecionadas as estações pluviométricas com base
nos dados da Agência Nacional de Água, obtido pela plataforma HidroWeb, e os critérios para análise foi apenas utilizar as estações de no mínimo 30 anos, com menos falhas, né, ali pelo menos 6% de falhas, e a segunda etapa ela procedeu na delimitação das bacias hidrográficas. Esse processo ele foi feito no QGIS, utilizando um modelo digital de elevação, para identificar as áreas ali com contribuição hídrica. E a terceira etapa, ela foi feita a análise do desnível topográfico por meio do Google Earth, capturando ali a variação topográfica para cada estação, sendo possível identificar a variação da altitude, o ponto maior e o ponto menor. E o desnível ele foi calculado considerando a diferença entre os pontos. E esse desnível ele é a medida da altura da queda d'água, que é o principal fator utilizado ali na geração de energia. E a quarta etapa foi identificar a vazão das referências das estações pluviométricas com base no critério Q95 para determinar a vazão com 95% de garantia, ou seja, ali garantindo o nível de confiabilidade. E por fim, a quinta etapa, com os valores do desnível e da vazão, foi aplicada a equação da potência média, que permitiu ali determinar o potencial hidrelétrico. Partindo para os resultados e discussões, após a aplicação desses critérios, foram identificadas então 4 estações pluviométricas que atenderam às condições, e também o critério de que a bacia ela deveria ter no máximo 500 quilômetros cúbicos quadrados. O desnível ele é um fator topográfico crítico, né? Sem queda suficiente, a potência hidráulica ela é muito baixa, então ali identificando o desnível variando de 1 metro a 5 metros, e a Amazônia, ela por ter uma grande disponibilidade de água, a topografia ela é plana. Então o desnível ele é a diferença, como falei, entre os pontos de maior e menor altitude, e ele é essencial para estimar ali a queda d'água disponível, né? E então, através dos dados coletados, foi possível gerar uma planilha de dados no Excel e criar o gráfico de curva de permanência para cada estação. E a vazão ali variou de 2.400 metros cúbicos por segundo a 25.000 metros cúbicos por segundo, ou seja, superando os limites adequados para as pequenas centrais hidrelétricas. Mesmo os rios sendo volumosos, a energia potencial ela acaba sendo insuficiente pelo desnível. E esse é um dos pontos centrais assim, do diagnóstico técnico. Então, a potência média foi calculada a partir das vazões e do desnível, aplicando a equação de Rhine. E ali obtivemos o valor da potência média para as 4 estações pluviométricas. E percebemos que a potência média ela excedeu o limite estabelecido, né, de 30 megawatts, estabelecido pela ANEEL, para a classificação das PCHs. E, por fim, na conclusão do estudo, apesar da alta disponibilidade de água, a potência resultante ela excedeu ali 30 megawatts, estabelecido pela ANEEL, né, como foi possível analisar através dos dados pluviométricos e também do geoprocessamento. Nenhuma das áreas estudadas ela foi adequada para as PCHs, devido ao baixo desnível e a vazão acima dos limites da ANEEL, mas também as PCHs ela continua sendo uma alternativa de diversificar a matriz energética e atender ali as comunidades isoladas com menor impacto ambiental. E é isso, pessoal. Aqui estão as nossas referências, algumas das referências utilizadas no trabalho. Obrigada!